Para quem está aqui e não me conhece, chegou aqui porque foi indicado por alguém ou porque se inscreveu na maratona, né, na Jornada da Mulher Acima da Média. Meu nome é Marcela Rage, eu sou coach, analista comportamental e especialista em relacionamentos. Eu ajudo mulheres a se tornarem mulheres acima da média. O que é uma mulher acima da média? Uma mulher segura, uma mulher autoconfiante, uma mulher que não é ciumenta, uma mulher calma, feliz com a própria companhia, e ela entende que o relacionamento vem para transbordá-la. Ela não aceita pouca coisa, ela não aceita migalhas. Ela não aceita viver qualquer relacionamento só para ficar sozinha, só para não ficar sozinha. É isso que eu ensino para essas mulheres aqui no meu perfil e é isso que eu vou ensinar para vocês aqui também. No episódio de hoje, né, na live de hoje, eu vou te ensinar que apesar de você ter sido ensinada que não, você merece sim um relacionamento recíproco. E como assim, Marcela? Eu fui ensinada que eu não mereço um relacionamento recíproco? Não, meus pais sempre falaram que eu merecia um homem muito bom. Será? Talvez os seus pais te falavam isso, mas a forma como eles agiam com você, diante de você, né, não com você, mas um com o outro diante de você, e também às vezes até a forma como seus pais agiram com você, tudo isso influenciou no seu baixo nível de merecimento. Eu não sei se você sabe, mas não aceitar um relacionamento recíproco, não se sentir merecedora de um relacionamento recíproco, está totalmente ligado ao seu baixo nível de merecimento. E isso não envolve só relacionamentos, tá? Baixo nível de merecimento não afeta só relacionamentos, mas afeta todas as áreas da sua vida. Afeta a sua capacidade no trabalho, porque muitas vezes você vai se tornar uma mulher que entrega pouco no trabalho com medo de ser promovida, de não dar conta. A mesma coisa nos seus estudos também. Às vezes você queria muito ser uma pessoa mais estudiosa, mas você não consegue. Por quê? Baixo nível de merecimento. Você acha que não é merecedora de ser a melhor aluna da sala. Né? Quem sou eu para ser a melhor aluna da minha turma de 60 alunos na faculdade? Não posso. Quem sou eu para viver um relacionamento recíproco? Jamais, não posso. Marcela, eu faço isso de forma consciente? Não, nem sempre. Algumas mulheres sim, fazem de forma consciente. E algumas de vocês também já me ouviram falando sobre isso, mas mesmo assim continuam, né? Continuam aceitando menos do que merecem. Então também já trouxe para o consciente, já faz de forma consciente. Outras fazem de forma inconsciente. Por muito tempo eu fiz isso nos meus relacionamentos de forma inconsciente. Talvez você também faça no seu. A gente tem um combinado aqui na nossa live do Instagram. Sempre que estiver fazendo sentido para vocês o que eu tô falando, sempre que vocês estiverem entendendo, clica no coraçãozinho, já sabem, né? Para eu entender que eu posso continuar. Tá com alguma dúvida, tem alguma pergunta? Deixa nos comentários. Assim que eu for tendo um tempo aqui, eu for parando para respirar, eu vou respondendo vocês, ou então no final da live também. Eu também estou acompanhando os comentários lá no Facebook e no YouTube. Então, se tiver alguém assistindo por lá, também pode mandar as perguntas que eu também respondo, ok? Gente, deixa eu só abrir aqui meu roteirinho para eu não deixar de passar para vocês nada daquilo que eu programei. A aula de hoje é incrível e eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com o que eu vou dizer aqui, tá? Porque às vezes a gente quer muito viver uma relação recíproca. Eu sei que vocês querem, a gente quer viver um relacionamento bom, mas a gente não se permite. E eu vou mostrar pra você aqui o porquê que você faz isso e vou te mostrar que não precisa ser dessa forma, ok? Combinado, gente? Tô muito feliz de que vocês estejam aqui. Hoje é a nossa aula 4 e o que eu preciso que você entenda antes de tudo? Em todo relacionamento, seja de namoro, seja de amizade, seja familiar, precisa haver um equilíbrio entre dar e receber. Pessoas que têm baixo nível de merecimento, elas têm uma grande facilidade de dar e têm muita dificuldade de receber. Elas se doam demais, se doam ao extremo, elas querem estar sempre fazendo pelo outro, elas estão sempre resolvendo os problemas de outras pessoas, elas estão sempre ali, são quase mãe do parceiro, né? Estão ali o tempo inteiro tentando resolver algum problema dele, tentando fazer alguma coisa por ele, tentando ser útil.
E quando é o contrário, quando essa pessoa tenta fazer por ela, por essa mulher, né, que eu chamo de mulher padrão, ela não consegue aceitar, ela se sente mal. Talvez ela até aceite, mas ela se sente mal. Por dentro dela, ela tá se corroendo, porque, meu Deus, eu não posso aceitar. E aí, inconscientemente, tá, gente? Isso de forma inconsciente, o que ela faz? Quando o parceiro tenta entregar para ela o que ele quer entregar para ela, né? O sentimento recíproco, o que ela faz? Ela dá ainda mais, ela se doa ainda mais para esse relacionamento. E aí vai acontecendo um desequilíbrio nessa relação, né? Quanto mais ela recebe, mais ela dá. Ela não consegue se manter equilibrada. Eu dou e eu me afasto para o meu parceiro também se doar. Depois ele se afasta e eu me aproximo para ele doar. Não, ela não consegue. Ela vai entregando, e quando ele tenta entregar, ela entrega mais e mais e mais e mais. E você sabe o que acontece nesse tipo de relação? As pessoas, esse relacionamento ele não funciona, é gerada uma desconexão, porque a pessoa que está recebendo, ela se sente em dívida. Ela se sente em dívida com a outra pessoa. E numa situação onde existe uma dívida que o outro não consegue pagar, o que é natural acontecer? O afastamento. Eu quero que vocês imaginem, eu vou fazer uma analogia para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês conhecem alguém que é devedor? Alguém que tem nome sujo? Essa pessoa, quando ela recebe ligação de cobrança, o que ela faz? Ela atende? Sim ou não? Atende ou não atende? Ela não atende, né? Por quê? Porque ela não consegue. Se ela não pode pagar naquele momento, se ela pode pagar, ela vai atender, vai negociar e vai começar a pagar. Se ela não pode pagar, ela começa a recusar as ligações, ela começa a se afastar, a se esconder. E a mesma coisa no relacionamento, né? Se a pessoa que está do outro lado está tentando te entregar e você, por não se achar digna de um relacionamento recíproco, não aceita receber, você se doa ainda mais, porque eu preciso me entregar, eu preciso dar mais. Essa pessoa que está do outro lado, ela vai se afastar, porque ela vai se sentir em uma dívida eterna com você, uma dívida que ela não consegue pagar, porque você não permite. Tá fazendo sentido? Então, gente, tá fazendo sentido aí, gente? Sim. Então, o que acontece? Dar e receber precisam ser dois lados da mesma moeda, porque senão a conta não fecha. Se você se doa muito a alguém e a outra pessoa não consegue, ela não consegue te doar também, né? Se ela não consegue te entregar, ela vai se afastar de você. Só que eu sei por que você tem essa dificuldade, assim como eu já tive essa dificuldade. Porque nós fomos criadas para agradar os outros. Principalmente nós mulheres, nós crescemos ouvindo que temos que crescer, temos que aprender a cozinhar, temos que aprender a limpar casa, né? Porque a gente tem que agradar o nosso marido. E ao mesmo tempo, de um lado a gente tem uma parte da sociedade dizendo que nós temos que aprender tudo isso, e nós temos o outro lado dizendo que temos que ser independentes, gera uma bagunça na nossa mente. Então, eu tenho que agradar, olha como isso, gente, não é congruente. Eu escuto de um lado, eu tenho que doar, eu tenho que me doar, eu tenho que me entregar, eu tenho que fazer de tudo pelo outro. Para eu ser aceita, eu tenho que fazer de tudo. E do outro lado, eu escuto, eu preciso ser independente, eu não posso depender de homem, Fica aquela bagunça na sua mente, mulher, assim como já foi na minha um dia, onde gera um desequilíbrio, você se doa e você não aceita receber. Pessoal, se tiver travando, vai assistir lá no YouTube ou então lá na página do Facebook Marcela Raj. Lá a conexão tá perfeita, já me falaram, tá? Então se travar, vai pra lá, não saia da live, não perca esse conteúdo. Então, o que acontece? Gera essa bagunça na nossa cabeça. Eu me dou, mas não consigo receber, porque eu tenho que ser independente. Eu tenho que me doar, mas tenho que ser independente. E olha só que peso que a gente começa a carregar, né? Que bagagem pesada que a gente começa a carregar na nossa vida. Que bagagem pesada. Chega uma hora que a gente não aguenta mais.
chega uma hora que se a gente não tomar cuidado, a gente entra em depressão, ou a gente só quer ficar dentro de casa e não quer ver ninguém, né? Às vezes não chega no estágio de depressão, mas fica numa tristeza tão profunda, num cansaço, numa exaustão, que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém e não quer se envolver, não quer ter relacionamentos mais. Por quê? Porque a gente não dá conta. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar... se eu não cortar, os meus irmãos também querem depender de mim. Eu falo isso porque na minha vida é assim, gente. Chegou um momento da minha vida que se eu não... Ei, peraí, vamos lá, eu sou adulta, eu tenho a minha vida, eu já tenho os meus problemas. Eu não vou resolver mais problema de pessoas adultas também, adultas e sãs. Cada um que resolve o seu próprio problema. Por quê? Porque eu precisava entender que além de doar, eu também precisava receber. Eu tive um estalo, né? Quando eu aprendi sobre isso, eu falei, epa, beleza, agora que veio pro meu consciente, então eu preciso receber também, eu não vou só doar. Quantas amizades, quando eu falo com você que isso não influencia só nos relacionamentos amorosos, quantas amizades eu tive que abrir mão porque eu percebia que não existia equilíbrio de troca, tá? E de ambas as partes, já algumas que eu precisei abrir mão para que a pessoa pudesse viver a vida dela feliz, porque talvez ela estava se doando demais e eu naquele momento não podia entregar o que ela precisava, e também ao contrário, de eu me doar por aquela amizade e perceber que não estava tendo o mesmo equilíbrio de troca. Tá? Preciso. Quando eu falo sobre equilíbrio de troca, por quê? Mas por que eu tô falando isso aqui tudo sobre equilíbrio de troca? Porque se vocês não entenderem isso e começarem a aplicar em todas as áreas da sua vida, você nunca vai conseguir ter um relacionamento recíproco. E eu sei que você quer viver uma relação recíproca, senão você não tava aqui comigo. Senão você não tava aqui comigo agora, não é? Muito verdade, verdade. Sim, gente, é muito real isso que eu tô falando pra vocês, tá? Essa programação que você teve lá na infância, né, te programou para ser uma pessoa diferente do que você realmente é, tá? Como assim, Marcela? Uma pessoa diferente do que eu realmente sou. Você, mulher, seja muito sincera comigo. Quando você se doa, eu quero que você pense, se você ficar com vergonha, não precisa de me responder nos comentários, mas pensa, faça uma autoanálise. Quando você se doa por outra pessoa, em todas as vezes que você se doa 100%, você está fazendo isso com qual motivação? Você está fazendo só pelo outro ou você está fazendo por você? Porque você precisa se sentir útil, porque é assim que você se sente útil. E antes de você responder essa pergunta para si mesmo, eu vou te falar outra coisa. Se quando você se doa para o outro e o outro não retribui, você fica chateada, você fica magoada, então a sua intenção em doar é por você mesmo. Você está fazendo só para se sentir útil, porque assim você se sente útil, se sentindo útil você se sente amada, tá? Olha só que bagunça aí. Você não faz isso porque você nasceu para ser dessa forma. Ah, eu nasci assim, eu sempre fui desse jeito. Não, existe alguma coisa, né? Algo aconteceu lá na sua infância que te programou para ser dessa forma, mas essa não é você, tá? Vou falar você, Marcela, né? Falando de mim, mas você, Raquel, você, Isadora, você, Julie, que estão aí me assistindo, vocês, mulheres, precisam entender que vocês não nasceram só para doar. Vocês são dignas de, assim como vocês são dignas de doar, vocês também são dignas de receber, são dignas de viver uma relação que seja recíproca, tá? Já cheguei nesse ponto de abrir mão de amizade por não haver troca. Pois é, e de relacionamentos? Porque de amizade, às vezes, a gente consegue abrir mão, mas e dos relacionamentos? E dos relacionamentos, será que a gente consegue? Dos relacionamentos amorosos? Qual que é a nossa facilidade em abrir mão de um relacionamento onde nós não temos reciprocidade? Qual que é a gente, além de ter dificuldade de sair de um relacionamento que não é recíproco, a mulher que ela não se sente digna de ter um relacionamento recíproco, acontece duas coisas com ela. Ela entra numa relação aceitando pouco, então o ficante tá ali, já deixou claro que não tá nem aí pra ela e ela tá insistindo, ou já deixou claro que ela é só mais uma e ela tá ali implorando por atenção, implorando pra estar com ele, implorando pra que ela
aquela relação virar um relacionamento de verdade, virar um namoro, né? E aí ela entra numa relação aceitando menos do que merece e ela continua na relação aceitando menos do que merece. Mesmo quando ela se dá conta disso, ela continua nessa relação, ela não consegue sair. Eu não consigo. De relacionamento, infelizmente, ainda falho muito. De relacionamento é difícil sair, mas eu saio. Que bom que pelo menos você já chegou no ponto de sair. Relacionamento sempre me entreguei, até quando não deveria mais, sempre implorando por migalhas. Pois é, isso é típico da mulher padrão, que é a mulher que acha que não merece relacionamentos recíprocos, tá? Mas aqui eu vou te ensinar que você pode sim se tornar uma mulher acima da média e pode sim receber relacionamentos recíprocos, conquistar relacionamento recíproco, tá? Você é digna de receber todo o amor que você dá. Você é digna de receber todo o carinho que você dá. Você é digna de receber toda a atenção que você entrega. Você é digna de receber respeito, assim como você respeita. Você é digna de receber fidelidade, assim como você é fiel. Você é digna de ser amada. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Tudo aquilo que você entrega, você é digna de receber de volta. Gente, isso é lei da colheita. Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Tudo que eu semear, eu vou colher. Então, se eu planto coisas boas, vou colher coisas boas. Planto coisas ruins, vou colher coisas ruins. Agora, o que você, mulher, que não entende que merece viver um relacionamento recíproco, não tá entendendo, é justamente a lei da colheita. Por quê? Você acha que, não, eu dou amor, mas eu não mereço receber amor. Como assim? Eu planto amor e não vou colher amor? Eu vou plantar amor e vou colher falta de amor? Eu vou plantar fidelidade e vou colher chifre? Não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Não faz sentido. A primeira coisa que você, mulher, precisa saber é que, para ser amada, você pode ser exatamente quem você é. Você pode ser exatamente quem você nasceu para ser. Você não precisa viver com máscara, você não precisa fingir ser quem você não é. Você não precisa ter que se sentir útil. Não, eu preciso dar tudo que eu tenho, eu preciso ser útil, eu não posso falar não. Eu não posso, pelo amor de Deus, porque senão ele não vai me amar, porque senão ele não vai cuidar de mim, senão ele não vai ficar comigo. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, tá? Porque senão você nunca vai viver um relacionamento recíproco. Não existe equilíbrio, não vai existir equilíbrio nessa relação. Uma relação equilibrada quando ambas as pessoas compartilham mutuamente. Uma relação recíproca é uma relação onde existe equilíbrio. Ambas as pessoas se doam mutualmente, recebem mutualmente. Eu dou, eu recebo. Cada um dá dentro daquilo que é capaz, óbvio. Eu não posso entregar para o outro aquilo que só eu posso entregar, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu tenho o dom de cozinhar e o meu ficante, meu namorado, meu marido não tem. Aí eu vou entregar para ele comida feitinha e quero que ele faça o mesmo por mim. Não é isso que eu tô falando aqui. Cada um vai entregar de acordo com as suas capacidades. Mas eu preciso aprender a receber. Eu preciso aprender a receber. Gente, vou dar um exemplo claro aqui de pessoas que não sabem receber. Você sabe receber presente? Sem que você tenha que retribuir? Porque receber presente é muito bom, né? Mas receber presente sem que você tenha que retribuir. Eu quero que vocês comecem a pensar nos relacionamentos de vocês. Porque eu já passei por isso. Hoje, eu consigo receber um presente no meu aniversário, do meu marido, e já na segunda fase do meu relacionamento, quando era namoro também, eu já conseguia. E se talvez no aniversário dele eu não tivesse dinheiro para dar um presente, ou se eu não pudesse dar um presente à altura do que ele tinha me dado, eu não ficava mal por isso. Mas quantos relacionamentos antes, e inclusive na primeira fase do nosso relacionamento também, eu recebia um presente e eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não posso, eu não tenho dinheiro para dar um presente desse valor. Ou então, meu Deus, ai, meu presente é tão simples, será que ele vai gostar? Sabe, a pessoa, ela não sabe receber, ela tem que estar sempre retribuindo.
sempre sábia nas palavras. Obrigada, Isa. Eu sempre dou presente muito grandioso, porque não gosto de dar algo que pareça pouca coisa. E aí, quando alguém te dá um presente, eu aposto que você fala assim, ah, não precisava, né? É assim ou não é? Me fala. Né? Vocês tudo curtindo. Aí você fala, não precisava, não sabe receber. Se você não aprender a receber as coisas, gente, da vida, no geral, eu não tô falando só de namoro, lembrem-se disso, tá? Eu não estou falando apenas sobre namoro, porque isso reflete em toda a vida de vocês. Mas, se você não aprender nas outras áreas, enquanto você tá sozinha, como é que você vai aprender no namoro? Você não consegue aceitar nada fora de um namoro, não consegue aceitar um presente de uma amiga, não consegue, uma amiga te chama pra sair, você não vai, porque eu não tenho dinheiro, às vezes ela se oferece pra pagar pra você, você não vou. Você não consegue aceitar nada que a vida tem pra te entregar e acha que você vai conseguir viver um relacionamento recíproco? Não consegue se doar de forma a mais daquilo que você faria talvez no seu trabalho, com medo de receber uma promoção, porque não quero ficar aqui. Pelo amor de Deus, para de fazer isso. Insegurança reina em mim. Pois é, estamos falando disso aqui, Fran, fica aí. Então, gente, quando eu falo agora falando sobre relacionamento recíproco, né? Falando sobre um relacionamento e sobre um relacionamento recíproco. Quando eu falo que num relacionamento recíproco existe equilíbrio no dar e no receber, eu falo sobre tudo, eu não tô falando só sobre presentes, tá? É sobre carinho, sobre cuidado, sobre atenção, é sobre compreensão, sobre tempo, sobre proteção, sobre tolerância, é sobre limites, é sobre dinheiro também, inclusive sobre dinheiro. E principalmente sobre limites, para que exista um relacionamento recíproco e para que você aceite receber essa reciprocidade, você precisa saber quais são os seus limites. Se você não conhece os seus limites, se você não sabe aquilo que é importante para você, não conhece os seus valores, nunca fez a sua lista de critérios para se relacionar com alguém, como que você vai conquistar um relacionamento recíproco? Aí eu não mereço um relacionamento recíproco, então eu aceito qualquer coisa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que tiver que ser, será. Aí depois tá sofrendo, chorando, me mandando mensagem lá na caixinha de pergunta. Ai, Marcela, ele me deixou. Eu não sei o que eu faço, me ajuda. Eu já tô doida querendo voltar pra ele de novo. Pelo amor de Deus. Tanta coisa que eu ensino pra vocês aqui. Tudo que eu precisava ouvir. Tanta coisa que eu ensino pra vocês aqui de forma gratuita. Se vocês pegarem tudo que eu ensino pra vocês e aplicarem, eu duvido que vocês não vão ser transformadas. Eu duvido que vocês não vão se tornar uma mulher acima da média e, consequentemente, conquistar um relacionamento recíproco. A mulher acima da média, ela não negocia os seus valores, ela não negocia os seus princípios, ela não aceita menos do que merece, ela sabe que ela merece muito. Se você acha, se depois de tudo que eu te falei aqui, você continua achando que você não é merecedora de um relacionamento recíproco, você é uma mulher padrão. E você não está querendo dar passos em direção à mulher acima da média. Tá fazendo sentido aí, gente? Se eu estiver sendo muito dura, vocês me desculpem, tá? Mas eu preciso falar isso pra vocês. Alguém precisa dizer isso pra vocês. E eu prefiro que seja eu do que a vida. Eu prefiro que seja eu do que vocês quebrando a cara depois. Para ser digna de viver um relacionamento recíproco, você não precisa viver para agradar os outros. Você não precisa colocar a necessidade do outro em primeiro lugar. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não, eu não aceito dessa forma. Não, eu não quero dessa forma. Não, eu tenho os meus princípios e eu não vou negociá-los. Não, eu tenho os meus valores e eu não vou negociá-los. Tô amando essa live, que bom. Aprenda a dizer não. Pare de
de falar sempre sim por medo de ficar sozinha. Ontem, na live de ontem, eu não sei se todas vocês que estão aqui comigo agora estavam nessa live, mas eu falei sobre o medo de ficar sozinha. Vocês já aprenderam o que fazer quando estiverem sozinhas. Então agora que vocês já sabem o que fazer quando estiverem sozinhas, para não ficarem mais com esse medo, ai meu Deus, vou ficar solteira para sempre. Não, isso não vai ter nem tempo de passar isso pela cabeça de vocês. Agora que vocês já não tem mais esse medo, né? Eu já tô olhando pro futuro, tá, gente? Eu sei que não é do dia pra noite, mas eu já tô olhando pro futuro. Agora que você já tem o passo a passo e já sabe que você não precisa mais ter medo de ficar sozinha, para de aceitar menos que você merece. Para de achar que porque você não é digna, você vai aceitar qualquer coisa porque você é digna sim. Isso foi a melhor coisa que eu encontrei nesse Instagram. Chegou na hora certa. Ah, que linda, Raquel. Obrigada. Fico muito feliz de saber isso. Meu foco aqui é ajudar vocês a serem transformadas, tá? Porque eu sei o que eu passei e eu não quero que vocês... E eu sei que vocês também estão passando por isso. Eu não quero que vocês continuem. Quero que assim como eu conquistei um relacionamento recíproco, você, mulher, também possa conquistar, tá? Eu sempre falo aqui, eu não sou melhor do que vocês. Nós estamos todas no mesmo nível. A única coisa que nos difere é o meu nível de autoconhecimento, mas isso eu também vou ensinar para vocês. Para conquistar um relacionamento recíproco, para ser digna de um relacionamento recíproco, você não precisa se machucar com medo de machucar os outros. Anota essa frase, eu não preciso me machucar com medo de machucar os outros. Quantas vezes você sofre calada com medo de machucar o outro com o que você vai falar? A gente fica pisando, quando a gente é mulher padrão, a gente fica pisando em ovos com medo do que a gente vai falar, com medo do que o outro vai interpretar, porque eu não quero terminar esse relacionamento. Ou porque eu não quero que o ficante vá embora, porque, né, a gente tem tudo pra dar certo. Será? Será mesmo que tem tudo pra dar certo? Será que é só isso que você merece? Não, né? Não, pelo amor de Deus, não. Para ser digna de um relacionamento recíproco, você não precisa se forçar a fazer algo que você não quer por medo de ser deixada. Não precisa. Eu não preciso me machucar com medo de machucar o outro, exatamente. Não precisa se forçar a fazer algo que você não quer por medo de ser deixada. Não precisa fazer coisas que você não gosta só porque o outro gosta. Em um relacionamento recíproco, existe equilíbrio entre dar e receber, certo? Então também existe o quê? Existe, em um momento eu faço as vontades do outro e em outro momento ele faz as minhas. Ambos cedem. Ambos cedem. Se você não está vivendo isso, é porque você não quer. É porque você está permitindo que o outro abuse de você. Abuse no sentido de que, né? Não sempre vai ser do meu jeito. Isso é abuso, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, não se permita. Não se permita. O outro só faz com você aquilo que você permite. Você não precisa abrir mão dos seus valores e daquilo que é importante para você. Você também não precisa se julgar e nem se comparar. Então pare de se julgar. Eu sei que talvez você tenha feito algumas coisas na sua vida das quais você não se orgulha. Assim como eu tenho algumas coisas que eu fiz na minha vida das quais eu não me orgulho. Nós não somos seres humanos, aliás, nós somos seres humanos, nós não somos seres perfeitos, né? Todos nós cometemos erros, cada um em níveis diferentes. Cada um dentro daquilo. Às vezes algo que eu fiz e pra mim é vergonhoso, pra você não vai ser. Às vezes algo que você fez e pra você é vergonhoso, pra mim não vai ser. Mas todos nós, em algum momento, já erramos em níveis diferentes. Sempre vamos ser algo de qual não nos orgulhamos, mas não precisamos nos julgar por isso. Eu não preciso olhar para as coisas que eu fiz lá atrás e virar e falar, então, agora também eu não sou digna de um relacionamento recíproco. Eu não sou digna porque, né? Quem sou eu para ter um relacionamento recíproco? Não, pare de se julgar. Pare de se julgar e pare de se comparar.
Muitas vezes você está olhando para outras pessoas que estão ao seu redor, que já estão em um relacionamento, e você acha que o relacionamento dessas pessoas é maravilhoso e você começa a se comparar. Mas será mesmo? Você sabe quais são os bastidores dessas pessoas? Você sabe talvez o que essas pessoas passaram para estar onde elas estão hoje? Porque, por exemplo, falando do meu relacionamento, às vezes, né, quando eu tô aqui dando as aulas para vocês pensam, alguém que me conhece, alguém que chegou aqui agora, pensa assim, ela tá falando isso porque ela vive um relacionamento perfeito. E não é perfeito. Meu relacionamento não é perfeito. Ele nunca foi e tá longe de ser. Não vai ser. Na Terra nada é perfeito, gente. Então não vai ser, tá? Pare de se comparar com os outros. Para viver um relacionamento recíproco, você não precisa se comparar com ninguém. Você tem que ser a sua melhor versão só. Se torne uma mulher acima da média, minha filha, que você já vai estar, vai estar na frente de muita gente, tá? Eu me julgo muito, então para agora de se julgar. Você, para viver um relacionamento recíproco, para ser digna de um relacionamento recíproco, você não precisa ser vítima. Não precisa ser vítima eterna de tudo, tá? Mas suas lives estão ficando salvas no YouTube também? Não, essas lives não estão ficando salvas, gente. Não estão. Vocês precisam estar aqui às 19h19 comigo, tá? Algumas aleatórias vão ficar, mas eu ainda não sei quais são e nem quando serão liberadas. Então assistam as aulas, pode ser que elas não sejam, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui um mês, 2. Assistam as aulas. Assim como eu estou dedicando meu tempo para estar aqui com vocês, dediquem o tempo de vocês com vocês mesmas, não é comigo. Se vocês estiverem aqui ou não, eu vou continuar. Se tiver uma pessoa aqui, eu vou continuar com essa uma pessoa. Mas dedique esse tempo pra você, tá? Voltando, você não precisa ser vítima. Eu só vou ter um relacionamento recíproco se eu for a coitadinha. Se eu agir como vítima, né? Se eu for coitadinha, ele vai fazer de tudo por mim, aí não vai existir reciprocidade, né, vítima? Não vai, porque aí o que antes não tava tendo equilíbrio, porque você tava aqui e ele tá aqui, vai fazer assim, ele vai ficar aqui e você aqui. Então não faça isso, pelo amor de Deus. Se posicione como protagonista da sua vida. Por isso tento ficar acordada até mais tarde, para não perder a live. Estou na Inglaterra e não quero perder nenhuma. Gente, uma salva de palmas, por favor. Vocês estão no Instagram? Coloque uma palminha aí, ó, pra Raquel, por favor. Coloque uma palminha, não me decepcionem. Parabéns, Raquel. Isso que é uma mulher acima da média. Já é. Sabe por quê? Vocês já são mulheres acima da média. Só que vocês estão mulheres padrões. Mas vão estar mulheres acima da média. Vão estar. Palminhas pra Raquel, gente. Então, mulher, você precisa entender que você pode e deve ser fiel a si mesmo, às suas crenças, aos seus valores, aos seus limites e, acima de tudo, ao que é correto para você. Pelo amor de Deus, para de negociar. Para de negociar. Se você quer viver um relacionamento recíproco, pare de negociar. Pare de negociar aquilo que é importante para você. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, nesse momento, você está negociando coisas que são extremamente importantes para você para viver um relacionamento medíocre. Você acha que esse relacionamento é bom, você acha que você está recebendo muito, você acha que ele é atencioso, carinhoso, mas será que ele preenche mesmo todos os seus critérios? Presta atenção. Para de negociar aquilo que é importante para você. Não negocie. Porque você negocia porque no fundo, lá no seu inconsciente, lá no seu subconsciente, você não se sente digna de ser amada. Antes de ser fiel ao outro, seja fiel a si mesma. É exatamente essa frase, Nath. Mulheres acima da média sabem os seus limites e se comunicam. Elas os comunicam. Tá? Ela sabe quais são os limites dela, ela comunica para o outro quais são esses limites e ela não permite que o outro os avance. Lembre-se disso. Elas não têm medo de não serem amadas. Elas não se sentem indignas de receber respeito, de receber reciprocidade. Elas
se respeitam antes de querer que o outro a respeite. Porque se você não se respeita, se você não se ama, se você não faz por você, se você não sabe dizer não quando tem que dizer não, como é que o outro vai fazer isso por você? Não faz sentido, né, gente? Para ter limites saudáveis, você precisa saber o que é importante para você. Marcela, eu já entendi que para eu ser digna de viver um relacionamento saudável, eu preciso saber quais são os meus limites, né? Mas como que eu vou saber isso? Porque eu não sei. Então eu vou te dar um exercício, prático para que você faça isso. Você vai fazer uma autoanálise. Tudo é autoanálise, tudo é trazer para consciência, tudo, gente. Vocês vão me ver falando isso aqui todos os dias. Trazer para consciência aquilo que está no subconsciente. Tem que trazer para consciência, tem que se autoanalisar, tem que tirar um tempo para ficar sozinha e pensar sobre essas coisas. Não adianta você me ouvir aqui e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Você precisa passar um tempo sozinha, seja depois da live, ou seja amanhã, quando você tiver um tempo, tira 5, 10 minutos que seja e pratica, faz o exercício. Todos os dias eu tô passando um exercício para vocês fazerem. Faça uma autoanálise e anote tudo aquilo que é importante para você em um relacionamento. Faça isso. Marcela, como assim o que é importante? Qualquer coisa, por menor que seja. Se para você é importante que ele não curta foto de mulheres no Instagram, anota. Se para você é importante que ele não siga mulheres aleatórias, anota. Se para você é importante que vocês almocem com a família um do outro no domingo, anota. Se para você é importante que ele, que ele te ligue todos os dias antes de dormir, anota. Gente, é claro que tem coisas que eu tô falando aqui que vai ser importante para umas e para outras não vão ser. Eu só tô dando exemplos, tá? É o que é importante pra você. Lembra que eu falei pra vocês não se compararem? E não fica pensando assim, será que eu tô exagerando? Será que isso aqui não é demais? Não, pensa em você. Uma vez na sua vida, pensa em você. Imagina um relacionamento perfeito. Marcelo, você não falou que não existe. Realmente não existe. Mas eu quero que na hora de fazer esse exercício, você pense no relacionamento perfeito pra você. Num relacionamento perfeito que seja recíproco, tá? Não coloque nessa lista o que você não dá conta de fazer. Não exija do outro o que você não dá conta de fazer, tá? Marcela, mas e as capacidades? Pode ser que tenha coisas que ele saiba fazer e eu não saiba. Aí é questão de talento, né, gente? Ok, pode ser importante, se é importante pra você, ok. Mas quando eu falo sobre não coloque aquilo que você não dá conta de fazer, é, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo aí de curtir. Eu não quero que ele curte foto de outras mulheres, mas eu vivo curtindo foto de homem no Instagram. Então, por favor, se você não dá conta de bancar o seu limite, não coloque o limite pro outro, tá? Lembra disso na hora de fazer essa lista. Anota. Dessa forma, você vai conseguir visualizar claramente o que é um relacionamento recíproco. Você vai conseguir enxergar o que é um relacionamento recíproco. E aí eu vou viver um relacionamento recíproco? Não, né, gente? Tem todo um passo a passo. O passo a passo do relacionamento recíproco eu vou ensinar lá no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, 19 lá no YouTube. Se você não está inscrita ainda, quando acabar a live, você vai clicar lá na bio do Instagram. Porque eu tô no YouTube também, gente. E vai se inscrever na Masterclass Conquiste um Relacionamento Recíproco, tá? Mas isso aqui já vai te dar clareza de o que é um relacionamento recíproco. Marcela, por quê? Porque se você só vai colocar nessa lista coisas que você dá conta de fazer, então vai ter reciprocidade. Ele não vai fazer por você e você não vai fazer. Vai ser você doando e recebendo também. Tá fazendo sentido, né? Vocês estão, ó, show. Ok, então esse é o exercício. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, eu falei no início da live,
para quem chegou agora, eu falei ou chegou depois disso, eu falei no início da live sobre nível de merecimento, que se você não aumentar o seu nível de merecimento, você não vai conseguir viver um relacionamento recíproco, certo? E Marcela, como que a gente aumenta o nível de merecimento? Que negócio é esse aí que eu tenho que me sentir mais merecedora das coisas? Eu vou ter que ficar repetindo mais umas frases pra mim? Não, é exercício prático, esse aqui é prática. Quem aqui já me segue, eu acho que todo mundo que tá aqui já me segue há algum tempo, né? Talvez, pode ser que tenha alguém que tá me seguindo de agora, mas a maioria deve me seguir há mais tempo. Sabem que dia 13 de janeiro foi meu aniversário. Se vocês viram, se vocês tiverem acompanhado os meus stories, vocês viram que eu fui num restaurante japonês aqui na minha cidade. Presta atenção nessa história que vocês vão entender o que eu tô falando de nível de merecimento. Esse restaurante japonês é o restaurante é o japonês mais caro aqui da cidade. Existem outros japoneses aqui com uma qualidade tão boa quanto, ou é melhor, né? Mas eu falo de qualidade, falando sobre qualidade da comida, existem restaurantes aqui com uma qualidade muito boa e com preço menor, com preço bem menor do que lá, infinitamente menor. Mas eu me programei, e eu falei, no dia do meu aniversário, e inclusive também foi um restaurante que a gente foi no nosso aniversário de casamento. A gente falou, datas especiais pra gente aqui em casa, nós comemoramos em locais onde nós queremos elevar, onde a gente vai sentir que o nosso nível de merecimento está sendo elevado. Isso não é importante só para a mulher, isso é importante para o homem também, aumentar o nível de merecimento. Quando o seu nível de merecimento está alto, você não aceita relações medíocres, você não aceita amizades medíocres, você não aceita trabalhos medíocres, você não aceita ganhar pouco, tá? Você não aceita viver uma vida abaixo daquilo que você imagina ser o melhor. Você não aceita. Só que se o seu nível de merecimento, se você não se permite ter experiências em níveis acima do seu, como que você vai conseguir aumentar o seu nível de merecimento? Não tem como. Marcela, mas eu não tenho dinheiro para ir no restaurante mais caro da minha cidade. Olha só, presta atenção. O que eu estou querendo dizer para você? Eu me programei, você pode se programar. Então, você não vai virar aqui hoje, amanhã eu vou lá. Se você não tem o dinheiro, não vai, tá? Você vai se programar. Mas você não precisa ir no mais caro. Você só precisa ir em um local acima do que você está acostumado. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você tem o hábito de todo final de semana eu como lanche, como um lanche aí, eu vou lá e gasto no hambúrguer R$30. Em 30, 60, 120 no mês. Com 120, você já consegue pagar um prato num restaurante muito bom, né? Pode não ser o melhor, talvez não vai ser o melhor da sua cidade, eu não sei onde você mora. Talvez, dependendo da cidade que você mora, do tamanho, vai ser o melhor. Então, só quero que você entenda, tudo vai depender da cidade que você está. Mas você não precisa ir no melhor, você só precisa ir um nível acima do seu. E esse é o segundo exercício que eu tenho para você. Eu dei aqui o exemplo do restaurante, porque é onde eu, Marcela, consigo perceber claramente isso. Então, em restaurantes onde eu sou servida, eu não preciso me servir, né? Restaurantes à la carte, não self-service, o nível de merecimento aumenta, porque eu não preciso ir lá me servir, eu tenho uma pessoa me servindo. O ambiente nesses restaurantes geralmente tem pessoas que estão em um nível acima do meu. Então, Marcela, será que não tem ninguém lá do mesmo nível que você? Com certeza tem. Assim como outras pessoas também às vezes podem estar lá por causa disso, né? De questão de aumentar o merecimento, ou simplesmente porque querem estar, com certeza, tá? Mas também tem pessoas que estão um nível acima do meu. Então, você se conecta com outras pessoas, mesmo que talvez você não converse, você está vendo como aquelas pessoas se portam, como aquelas pessoas conversam, você está vendo o que aquelas pessoas fazem, você começa a trabalhar o seu nível de merecimento, começa a aumentar. Tá vendo como é que, quando eu falo com vocês, que envolve muita coisa? Não é só, agora eu vou viver um relacionamento recíproco, não é isso. Existe todo um passo a passo, tudo que você precisa fazer antes de chegar lá, tá? Então, eu quero te desafiar a fazer isso. Além de fazer a autoanálise com os seus limites, eu quero que você escolha algo. Precisa ser restaurante? Não, você pode programar talvez uma viagem,
Eu também já tive essa experiência de viagem. Às vezes você vai para um lugar que você nunca foi antes, ou para um lugar que você tem o hábito de ir, mas ao invés de ficar na casa de alguém, ou numa pousadinha, um hotelzinho barato, você vai se programar financeiramente para nas suas próximas férias você poder pagar um hotel melhor, vai ter uma experiência melhor. Marcela, a minha realidade é diferente, né? Porque eu não trabalho, então eu não posso ir nesses lugares e tal. Ah, beleza, você não trabalha, mas você tem os seus gastos ali do dia a dia e alguém te ajuda com esses gastos. Começa a guardar uma parte. Ou ao invés de talvez eu faço unha todo dia com a toda semana eu faço unha com a manicure que vem na minha casa, porque é mais barato. Então deixa de fazer, em vez de fazer toda semana, faz a cada 15 dias e vai num salão que seja um pouco mais caro, mas que vai ser uma experiência diferente. Você consegue perceber que existem várias opções onde você vai aumentar o seu nível de merecimento? Gente, eu já vi, tem gente, eu vou falar alguns exemplos de pessoas com baixo nível de merecimento. A pessoa ama comer japonês. Aí, ela come no japonês que a peça é R$1 para ela poder comer mais. Você acha que ela faz isso porque ela... Não, gente, não é gente que... Eu não tô falando de gente que não tem dinheiro, tá? Eu tô falando da pessoa que prefere pegar R$100 e comer 100 peças de R$1. Eu conheço pessoas assim, do que pagar um bom prato de um japonês e ela vira pra mim e fala, não, mas eu gosto de japonês. Não, ela gosta de quantidade, ela não gosta de qualidade. Mas é por quê? Porque o nível dessa pessoa, o nível de merecimento dele é baixo. Então, se fosse um nível mais alto, ele não se importaria de pagar. Lembra sempre disso. Quando você for... Eu não tô falando aqui, gente, lembra sempre, eu não estou falando do mais caro. Eu estou falando só de um nível acima do seu. Compra a blusinha de R$20, porque a blusinha de R$20 é a mais barata. E eu não tenho dinheiro para comprar uma de 50, então compra de 30, cacete. Mas aumenta o seu nível, aumenta o seu nível. Se força a aumentar o seu nível de merecimento. Se força, são pequenas experiências que você vai aumentar o seu nível de merecimento. Fez sentido? Fez sentido para vocês? Vocês precisam entender, gente, precisam entender que não é errado aceitar mais, não é errado aceitar receber mais da vida, não é errado querer mais para sua vida, querer um trabalho melhor, querer uma vida melhor, querer um emprego, querer ter mais dinheiro, querer ter um relacionamento recíproco. Isso não é errado. Errado é se diminuir. Errado é você fazer coisas ilícitas para alcançar essas coisas. Ou você ser ingrata pelo que você tem. Isso é errado. Tá? E aqui eu não tô falando de relacionamento, hein? Aqui eu já tô falando de outras coisas. Porque, presta atenção, não mistura as coisas não. Não é errado, tá? Não seja ingrata pelo que você tem e busque melhorar constantemente. Busque aumentar o seu nível de merecimento. Isso vai refletir diretamente no seu relacionamento. E aí nos relacionamentos você não vai aceitar menos do que você merece. E aí você vai se sentir digna. Vai se sentir digna de merecer ter um relacionamento recíproco. Por quê? Porque agora eu faço por mim, eu me cuido, eu já gosto da minha própria companhia, eu já fico sozinha, eu já sei o que eu mereço. Aí, minha filha, agora nada te segura. Se você faz tudo isso, nada te segura, você não vai aceitar menos. Você olha pro mulherão da porra que você se tornou e você não aceita viver um relacionamento de merda, não aceita viver um relacionamento medíocre, não aceita negociar os seus princípios, não aceita negociar aquilo que é importante pra você. Fez sentido, gente? Gostaram da live de hoje? Chegamos ao fim.